O BPC é esse benefício assistencial oferecido pela Previdência, principalmente para aquelas famílias em vulnerabilidade social, mas ele também, né, é extremamente importante para apoio a essas famílias, principalmente essas famílias que têm crianças que enfrentam doenças raras, né? É um caso extremamente importante, né? Exatamente, Flaviano. O pessoal está acostumado a ouvir falar muito sobre BPC para criança autista, TDAH, esse tipo de situação, e acaba que ignora as outras doenças que também causam um tipo de limitação. Um exemplo que eu gosto de dar, que muita gente acha que não atrapalha a vida de uma criança, por exemplo, é aquela síndrome do lábio leporino, sabe? Que tem Sim. aberto aqui. E ela também dá direito, sim, ao BPC, desde que a criança possua dificuldade de interação, aprendizado e desenvolvimento de fala. Porque, geralmente, para a criança desenvolver, ela vai precisar de um tratamento, e esse tratamento, em sua maior parte, não é fornecido pelo SUS. Então, precisa ser um tratamento particular, e geralmente toma tempo da mãe, porque a mãe precisa acompanhar a criança no tratamento para ter a evolução na escola e evitar que essa criança passe por situações de demora de aprendizado em fala, desenvolvimento de algum transtorno psicológico por sofrer bullying, sofrer piadas de outras crianças. Então, a mãe que fica em cuidado 100% dedicado para o filho com alguma doença que dê limitação ao aprendizado dele e ao desenvolvimento da criança e a sua competição com outras crianças da mesma idade, gera, sim, o direito de incapacidade, o direito de BPC-LOAS para a criança, independente da doença, seja ela rara ou não, que cause limitação. Esse é um ponto importante, você está citando só um exemplo, né? Mas são várias situações que podem proporcionar o direito ao benefício. Exatamente. Se a doença do seu filho ou da sua filha gera um impedimento, seja ele social ou educacional de desenvolvimento, ou ambos, ele gera sim o direito do BPC-LOAS. A questão a pessoa tem que correr atrás, igual a gente sempre fala aqui, né, Flaviano? Não adianta a pessoa saber que tem o direito e não procurar, porque o INSS não vai bater na sua porta e te oferecer o benefício. E a pessoa também, ela não pode desistir, porque geralmente o INSS nega, porque a criança que tem o lábio leporino, por exemplo, muita gente olha e fala, isso não gera um impedimento. Gera. Se a criança tiver dificuldade de aprendizado de fala, dificuldade de comunicação, como é que essa criança vai evoluir na escola, evoluir na interação social, e quando ela chegar na vida adulta, como que ela vai competir no mercado de trabalho com outra pessoa que não possui isso? Então, se você é mãe ou pai de uma criança que possui uma deficiência, uma doença que não é comum, procure saber o seu direito, porque se essa doença gerar impedimento de longo prazo, nós estamos falando sim, desde que se enquadre na renda, BPC-LOAS. O primeiro passo é conversar com o especialista, né? Para entender, realmente você tem necessidade, você tem esse direito, e a partir daí começar a construir, né? Principalmente a comprovação necessária. Mas o primeiro passo seria conversar com um profissional. Exatamente. Nós, como especialistas no direito previdenciário, que trabalha o tempo todo com isso, com BPC-LOAS, com benefício de incapacidade, a gente consegue ter um discernimento para poder saber se essa enfermidade está causando impedimento. Vai existir pessoas que vão possuir a doença que não vão ter o impedimento, que talvez a doença não tenha a limitação ou impedimento de longo prazo. Mas vai ter pessoas que vai possuir, talvez num grau mais elevado da deficiência. Então, sempre tem que examinar caso a caso. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar o nome de várias doenças raras, mas sem analisar caso a caso, fica assim, complicado dizer se tem ou não o direito. Mas parte do pressuposto que se a criança tiver impedimento social
e educacional, vai gerar um impedimento de longo prazo. E é sempre bom a gente ressaltar, né? Inclusive, na semana passada, a Júlia também falou sobre isso. Quando se trata de um benefício como esse BPC, ligado à situação aí de uma doença, é sempre necessário comprovar que aquela doença existe, que ela gera limitações. É o caminho, não existe outro. Exatamente. Só o fato de se ter a deficiência não gera o direito ao benefício. Essa deficiência precisa gerar o impedimento de longo prazo. Então, assim, se a pessoa tiver curiosidade de pesquisar no Google, por exemplo, listas de doenças que causam, que geram direito a BPC-LOAS, não vai achar uma lista, porque é qualquer doença que gera impedimento de longo prazo. Então, se uma pessoa possui uma deficiência e essa deficiência gera um impedimento de longo prazo, seja criança, seja adulto, e não possui renda ou contribuições para o INSS, vale sempre ressaltar, igual a gente fala. Às vezes a pessoa tem a contribuição e está querendo um BPC-LOAS, mas não é viável para ela, porque se ela tem contribuição, carência, qualidade de segurado e comprovada a deficiência, a gente pode buscar um benefício previdenciário, que é a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Mas voltando para o BPC, tem que comprovar não só a existência da doença, mas também comprovar o impedimento de longo prazo. E no caso aí do BPC, né, o fato de ter a doença não exime a obrigatoriedade da renda, né? É outro ponto importante. Exatamente. Tem que deixar bem claro que os requisitos do BPC-LOAS é o impedimento de longo prazo e a renda baixa, tá? Então, se a sua família se enquadra nos dois, que administrativamente para o INSS é 1/4 de salário mínimo por pessoa, e judicial, meio salário mínimo por pessoa. Na justiça a gente consegue estender um pouco mais, talvez, às vezes se passar um pouco, se a gente conseguir comprovar gastos com tratamento. Seja esse gasto médico, seja esse gasto fármaco, seja esse gasto de deslocamento de transporte para levar a criança para o tratamento, que também entra, tá? Por isso eu sempre reforço aqui, né, gente? É sempre bom pegar a orientação e conversar com o advogado antes. Pode colocar na tela aí os contatos do escritório, né, Barbosa Oliveira, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social. É o local que é referência, porque lá as portas estão sempre abertas para acolher todo mundo. Quer tirar alguma dúvida, quer buscar alguma informação, é a referência para você. Aqui na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Previdência. Tem também a rede social, que está aí na tela, né, o Instagram, e tem o telefone, né, 31 97164 1631. A equipe está sempre preparada para te orientar e para tirar a sua dúvida. E eu sempre reforço aqui que o programa também é um momento de você tirar dúvida. Você pode enviar a sua pergunta, fique à vontade sempre para participar. Quero até registrar aqui a mensagem do Antônio Dias. Um abraço, viu, Toninho? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Inclusive, a pergunta dele está relacionada ao assunto de hoje, né? É o BPC. Ele quer saber o seguinte, viu, Augusto? Se uma pessoa excepcional, totalmente incapaz, que não fala, que não entende nada, usa fralda geriátrica, que toma remédios periodicamente, e já está aí com 63 anos e mora com a mãe, que também é idosa e viúva, que recebe aí menos de 2 salários mínimos e ainda tem aí mais um filho adulto com problema psicológico, se neste caso excepcional, ela teria direito aí ao BPC. Bom dia, Toninho. Bom dia, Toninho. É uma pergunta muito interessante e respondendo à sua pergunta é o seguinte. Primeiro, não resta dúvidas da incapacidade da pessoa. Se ela não fala, não se locomove, usa fralda geriátrica, necessita de auxílio de terceiro para toda e qualquer atividade que ela faz na vida, então essa pessoa já comprova que ela está incapaz. A questão agora é ver a renda. Tá. São 3 pessoas, menos de 2 salários mínimos. Provavelmente eu precisaria saber o número exato de quanto é que a pessoa ganha, mas provavelmente vai ter direito sim, tá? Porque vai ter que pegar essa renda e dividir para 3 pessoas. Dando até meio salário mínimo por pessoa, que é R$ 759, se enquadra no quesito vulnerabilidade social. Somado ainda a gastos médicos, de tratamento, hospitalar, se tiver cuidador, se tiver que pagar cuidador também. Então, assim, acredito eu, analisando o caso superficialmente,
que tem direito sim ao BPC Loas, tá? Independente da idade. Nesse caso aí, é porque existe o BPC Loas idoso. Como ela ainda não fez 65 anos, não seria esse, seria o BPC Loas por deficiência. Então, seria a incapacidade dela e a renda, que eu acho, tá? Sem saber os números, que se enquadra sim e que essa pessoa tem direito ao BPC Loas. Esse é o caso que eu disse, né? Trocar essa ideia com o profissional, apresentando todos os dados e todas as informações, para ter essa garantia do direito e entrar junto à Previdência sabendo e pleiteando aí um benefício real, né? Que é o mais importante, você não vai perder tempo, né? Porque a Previdência tá louquinha para poder negar todos os benefícios, né? Então, uma vírgula ali que seja justificativo para a Previdência negar, ela vai negar para ganhar tempo, né? Por isso é sempre bom trocar uma ideia com o profissional antes. Quero registrar também a mensagem da Elaine. Obrigado, viu, Elaine, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela está dizendo que completou 15 anos de contribuição, mas tem 57 anos, né? No meu INSS, ela disse que está faltando 72 meses para aposentadoria. Será que se ela pagar antecipado, né, ela consegue se aposentar? Bom dia. Elaine. Bom dia, Elaine. Primeiro, pagar adiantado, né, futuro no INSS não existe. Você não consegue comprar a sua aposentadoria, né, vamos dizer assim. É necessário fazer a contribuição. Só que, com 15 anos de contribuição, a pessoa já consegue aposentar por idade. Só que não consegue aposentar por causa da sua idade, porque você é muito jovem. Só que existe o planejamento previdenciário, que é o seguinte, analisando o caso, talvez seja, se for motivo só de aposentadoria com salário mínimo, a contribuição sempre foi em cima de um salário mínimo, não teve contribuição a mais. Então, continuar contribuindo não faz sentido, a não ser que a pessoa seja fichado, né? Porque se a pessoa estiver trabalhando com carteira assinada, o empregador vai fazer a contribuição independente. Então, nesse caso, não influenciaria em nada, é só esperar o tempo mesmo para aposentar. Agora, se é um contribuinte individual, não tem como pagar futuro. Primeiro passo. A única coisa que podemos analisar é se vale a pena continuar pagando todo mês. Provavelmente, no seu caso, se for só um salário mínimo, a vida toda contribuiu sobre o salário mínimo, lá na frente, quando for aposentar, não vai influenciar a renda, será um salário mínimo. Então, fazendo isso, paga ali 2 vezes no ano, só para manter a qualidade segurado e a carência, ficar sempre ali ativo com o INSS. Então, quando fizer a idade, pode aposentar. Agora, aposentar mais cedo só existe se a pessoa trabalhar com agente nocivo. Se você tiver contribuições em períodos em que trabalhou com agente nocivo, por exemplo, ruído, sílicas, né, que são as poeiras químicas que alteram o metabolismo da pessoa, ruído, calor, frio, esgoto, trabalhar também com rede de esgoto que é biológico, ele também concede. Então, se você tiver algum agente nocivo na sua função hospitalar, trabalha com hospital, trabalha com descarte de lixo hospitalar, também ganha aí a nocividade. Então, se você tiver os PPPs, caso tenha algum agente nocivo, aí é possível avaliar, sim, a aposentadoria um pouco mais cedo. Ela até complementou que, viu, Augusto, falou que paga o MEI. Aí, nesse caso, é só com 65 anos, Isso, só por nesse idade. caso, é só por idade, e igual eu falei, como o MEI garante só o salário mínimo, então, contribui aí 15 anos. É sempre bom conferir se realmente está com os 15 anos, tá? Porque a simulação do INSS, a cada 10 vezes que é feita a simulação, 6, 7 ela faz errado. Então, assim, eu orientaria a procurar um escritório especializado, fazer a contagem de tempo certinho. Se tiver os 15 anos certinhos, sem sombra de dúvida, pagar aí no início do ano e no final aí com a diferença de 6 meses. Eu tenho aqui a mensagem também da Lucimeire. Obrigado, viu, Lucimeire, pelo carinho, né? Ela tá dizendo que mora lá no bairro Ipiranga. Ela tá dizendo que o marido é aposentado. Aí, em caso de falecimento dele, ela tem direito à aposentadoria total. Ela tá dizendo que tem 53 anos, inclusive tem até já 15 anos de contribuição. Ela tem fibromialgia.
Bom dia. No caso, não seria direito à aposentadoria, seria direito à pensão por morte, né? Então, sim, a pessoa tem direito e, pela sua idade, a pensão será paga vitalícia para o resto da sua vida e pode acumular com a aposentadoria, tá? Se você conseguir comprovar que a sua fibromialgia está num grau mais avançado, sim, você vai ter direito a 100% da pensão, no caso, que seria o valor da aposentadoria. Mas, lembrando, tem que procurar um advogado, porque provavelmente o cálculo do INSS não vai ser sobre esse 100%. Inclusive, a fibromialgia, ela pode dar direito até o benefício temporário, né? Ela tem 15 anos de contribuição. É um caso que é aquilo que a gente disse, gente. É bom sempre trocar uma ideia com o profissional, porque você pode ter o direito e não está pleiteando ele. Exatamente. A fibromialgia, a partir de janeiro, no dia 26 de janeiro, ela vai ser declarada como deficiência para todas e qualquer situação jurídica. Então, o fato de se ter a fibromialgia já vai ser quase garantido de conseguir algum tipo de benefício, desde que essa fibromialgia esteja lhe causando algum tipo de impedimento. É mais provável a gente conseguir também, talvez, uma aposentadoria por invalidez, que seria uma espécie de adiantar a aposentadoria, né? Lembrando que a aposentadoria por invalidez pode ser convocado no INSS para refazer uma reavaliação, mas já daria uma segurança financeira para eventual tratamento, né? E quanto à pensão, né, por morte, havendo o falecimento aí de seu esposo, que a gente espera que demore muito, mas, assim, comprovando a necessidade, pode sim estar falando aí de 100% do valor. Essa é a participação do Augusto ao vivo aqui no programa, é por isso que os contatos do escritório também ficam sempre disponíveis aí na tela para você, porque é a oportunidade de você tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, Augusto, pela presença. Flaviano, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a vocês pela participação.